técnico da Seleção Brasileira de Futsal. Experiência internacional, Futsal Clube Mercianis Itália 2006. Bicampeão paranaense de futsal Chave Ouro 2009 e 2013. De 2009 a 2014, foi técnico da equipe de futsal da Copagril em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Eleito 2 vezes o melhor técnico da Liga Nacional de Futsal em 2010 e 2015. Vice-campeão da Liga Nacional de Futsal em 2010. Vice-campeão da Superliga Nacional de Futsal em 2011. Campeão da Copa dos Campeões do Paraná em 2014. Bicampeão gaúcho de futsal 2015 e 2018. 4 vezes indicado ao prêmio de melhor técnico de futsal do mundo, 2015, 2017, 2018 e 2019. Campeão da Liga Nacional de Futsal em 2015. Campeão da Taça Brasil de Clubes 2016. Vice-campeão mundial em Doha, no Catar, 2016 e Bangkok, Tailândia, 2018. Campeão da Supercopa de Futsal 2017. Campeão do Grand Prix de Seleções 2018. Bicampeão da Liga Sul-Americana de Futsal 2017 e 2018. Tricampeão da Copa Libertadores de Futsal 2017, 18 e 19. Graduado em Educação Física, mestrando em Ciência do Movimento Humano pela UFRG, especializações em Ciência do Movimento Humano e Fisiologia do Exercício. Autor do livro Futsal, Início, Meio e Finalidade. Autor do livro Futsal, da Formação ao Alto Rendimento. Palestrante em cursos de especializações e capacitação de técnicos de futsal. Pós-graduação em futsal e futebol. Simpósios nacionais e internacionais. Congressos nacionais e internacionais. Cursos de capacitação internacional. Tóquio, Japão. Valência, Espanha. Londres, Inglaterra. Koszalin, Polônia. Coordenador do programa de estágios para treinadores de futsal da ACBF. Sócio proprietário da Amax Futsal Limitada, Metodologias para o Futsal. Apresento a vocês o técnico da Seleção Brasileira de Futsal Masculino, professor Marquinhos Xavier. Seja bem-vindo, Marquinhos, seja bem-vindo à Unipar, seja bem-vindo ao curso de Educação Física. É uma satisfação tremenda tê-lo conosco nessa noite. Boa noite, professor Robson, boa noite a todos que nos ouvem, um prazer imenso estar aqui com todos vocês, mesmo que de forma virtual, consigo me aproximar aí do oeste do Paraná, cidades onde eu tive o prazer e o privilégio de circular durante tantos anos, né, na minha estada, Marechal Rondon. Então, eu tenho muito carinho por essa terra, pelas pessoas, tenho grandes amigos, né, professor Roberto Gilini, Betinho, meu preparador físico na minha passagem em Toledo em 2007, uma passagem muito bacana, onde pude fazer grandes amigos, e assim também estendo os meus cumprimentos a todos os coordenadores das demais unidades da Unipar, e também a universidade por me oportunizar essa experiência de poder estar num ambiente onde eu confesso a vocês, me sinto muito à vontade, gosto muito do ambiente acadêmico, acredito muito na força do ambiente acadêmico, então estar aqui é motivo de muita satisfação. Muito bem, Marquinhos. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, né, e pedir licença aos demais e dizer assim que desde que conheci você quando da passagem aqui em Toledo, acompanho o seu trabalho, acompanhei todo o seu trabalho aqui em Toledo, Copagril, ACBF, Seleção Brasileira. Aprendi bastante com você, porque também tive uma pequena aventura no futsal como treinador, e você, estando muito próximo aqui, sempre prontamente nos auxiliou, nos ajudou, nos orientou sempre que preciso. Sou um admirador do seu trabalho, Marquinhos, sou um admirador da sua pessoa, e quero dizer que estou muito contente em que você aceitou o nosso convite e estar aqui conosco hoje na Unipar, trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua experiência e dividindo conosco.
Daqui para frente, passo a palavra para você e você conduz a sua palestra, Marquinhos. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado e espero que a gente tenha uma noite muito agradável e que eu possa trazer aqui alguns relatos, algumas experiências que eu tenho vivido, tanto no meio acadêmico, né, na formação dos treinadores, assunto chave dessa nossa fala, e experiência profissional que permitiu, tão jovem, né, aos 43 anos de idade, acessar o posto mais importante da modalidade no nosso país, né, que é o cargo da seleção brasileira. Então, tem algumas informações que eu acho que são importantes, quero dividir com todos vocês, agradecer ao Ross pela oportunidade também de me deixar escolher o tema, né, e eu tentei escolher um tema justamente que pudesse contemplar a expectativa daqueles que não vivem do futsal, ou que não almejam trabalhar dentro do futsal, mas que estão no esporte, porque tem tudo a ver com o nosso encontro aqui. Essa jornada é uma jornada do esporte brasileiro, e então que a minha fala possa também alcançar essas pessoas e de alguma forma contribuir para a sua formação, para o seu aperfeiçoamento, né? Nós temos que lembrar que, além dos acadêmicos e das pessoas que estão envolvidas aqui hoje, existem muitas pessoas também nos ouvindo que não estão diretamente ligadas a esse meio, porque estão nas redes, né, nas redes sociais, nas plataformas online da Unipar. Então, que seja uma noite agradável, ok? Vou manusear a minha apresentação. Peço só um feedback para saber se já está ok ali. Ok? Todos enxergam minha tela? Acredito que sim, né? Eu retornei ali só para a gente, para ver se tinha um feedback. Mexer com tecnologia sempre é um grande desafio. Nós vamos falar um pouco sobre o futsal de alto rendimento, né? Os desafios e possibilidades da profissão. E eu escolhi, dentro dessa temática, que é uma temática muito abrangente, né? O futsal de rendimento, ele é muito amplo, nós poderíamos falar sobre várias nuances, né? Do esporte, da prática esportiva, da vida profissional, e eu escolhi um tema que, na minha opinião, um dos temas mais importantes, que é a formação dos treinadores, treinadoras, né, da comissão técnica, das pessoas que trabalham diretamente ligadas ao treinador, como eles se formam, em que ambientes eles estão se formando, de que maneira a gente pode contribuir para essa formação, de que maneira a gente pode buscar o aperfeiçoamento, né, e a importância dele no contexto do rendimento, do resultado e também da formação de atletas. Então, dentro dos desafios e das possibilidades, nós temos aqui destaque para dois ambientes importantes de formação, aprendizagem em clubes, associações, né, entendo quando eu falo clubes, associações, prefeituras, enfim, o futsal está presente nos mais diversos segmentos, então, quando a gente fala em clubes, a gente está abraçando, né, todas essas unidades que recebem a modalidade. E no ambiente virtual, um tema muito atual, um tema que ganhou uma dimensão ainda maior, né, nesse momento de pandemia, então a gente tem aprendido muito nesse ambiente virtual, mas a gente tem algumas armadilhas dentro desse ambiente, então é muito importante termos o cuidado, né, termos de refletir sobre essas práticas, sobre o que se fala, sobre as experiências que são divididas nesse ambiente, de maneira que a reflexão ela vem por meio da formação, né, a partir da formação que nós temos a possibilidade de refletir sobre aquilo que a gente faz. Passo um pouquinho também pela organização da aprendizagem e sobre essa prática reflexiva que é fundamental na vida de todos os profissionais.
Uma pergunta importante, né? A formação do treinador no Brasil. Quem são os treinadores? Né? Quem é esse treinador? Atendendo a uma legislação de 1998, já de conhecimento de todos vocês também, professor de futsal, assim como outros profissionais da área da atividade física, né? Pela uma lei federal, ela obriga, né, que os treinadores passem pela formação acadêmica, para que depois possam, então, acessar as suas funções. Com exceção, obviamente, do futebol, que tem uma legislação própria, né, onde essa legislação dá o direito de atletas assumirem, né, o cargo de treinadores, e alguns deles depois procuram a especialização, mas nós, no futsal, nessa modalidade, na minha opinião, de forma muito benéfica, né, nós precisamos encostar nos boxes, né, como a gente diz, para poder aprender alguma coisa, ou pelo menos ter muitas atividades físicas. A legislação, ela faz com que nós tenhamos que passar por essa graduação, e é importante a gente refletir sobre a importância de passar por essa graduação. Me recordo que em 96, quando eu estava num processo ainda como profissional, como atleta, eu tive essa experiência, foi muito importante para mim. Eu procurei o curso de Educação Física para fazer Educação Física porque eu tinha uma vontade, um desejo de, quando eu terminasse essa formação, né, essa oportunidade que eu tinha como atleta, eu pudesse ingressar a minha carreira como treinador. Eu passei por todas as áreas do treinamento, né, a preparação física, eu fui auxiliar, fiz funções, né, que um treinador normalmente faz, de contribuir na área da gestão, na logística, muitas vezes, né, então a gente acaba tendo essa possibilidade, e eu não tenho dúvida nenhuma que a formação acadêmica não me possibilitou saber de todas as áreas, porque a gente tem que entender que a formação, a graduação, ela te dá uma iniciação, ela te dá uma função base para que você possa enxergar, né, 360 graus, que você possa, ao despertar interesse por uma área afim, possa se especializar e buscar um conhecimento mais aprofundado. Então, eu diria que a formação acadêmica, ela te amplia as possibilidades, né, e depois você vai definir aquilo que você quer fazer. Mas a prática reflexiva, né, é um componente importante da vida acadêmica. Ele se instala na vida de um profissional de uma forma muito significativa. Para mim, pelo menos, foi isso que me provocou passar pela formação, né, me graduar em Educação Física, ao ler, ao debater com alguma pessoa sobre qualquer área, né. Hoje eu tenho a capacidade de conversar com pessoas, administradores, gestores, sobre vários temas em função do que eu experimentei, né, do que eu vivenciei nesse momento da minha vida. Então, refletir sobre as práticas, refletir sobre aquilo que a gente vem desenvolvendo, sobre metodologia, sobre os processos de treinamento, que é tão importante. Então, os treinadores hoje no Brasil, a gente pode dizer com muito orgulho, com muita satisfação, que eles têm o seu início na vida acadêmica, né, e posterior a isso, eles têm o seu desenvolvimento em diversas áreas. Qual o contexto esportivo que esses treinadores se encontram, né? Não sei se todas, né, não tenho essa estatística, nem esse dado científico, né, mas talvez sejamos um dos poucos esportes que atua em todas as esferas, né? O futsal está presente em ONGs, ele está presente em projetos sociais, ele está presente nas escolas, ele está presente no ambiente do rendimento, ele está presente nas prefeituras, né? Ele está presente nos clubes, sejam eles privados ou então também públicos, né? Ele está presente em todas as esferas. Isso aumenta muito a possibilidade de trabalho dentro da modalidade. Por outro lado, né, a exigência de conhecimentos específicos para cada área, porque quando a gente fala do futsal, a gente está falando de um grande guarda-chuva, né, que abarca todas essas subdivisões, né, essas categorias, e que cada uma delas tem uma especificidade, tem um contexto. Então, quando a gente se coloca muito como exemplo, né, e os profissionais de alto rendimento precisam ter um cuidado muito grande,
quando eles passam a ser exemplos. O Robson gentilmente ele fez uma apresentação longa, né, sobre as conquistas, e eu nem considero essas conquistas as coisas mais importantes, porque muitas vezes as pessoas buscam esse estereótipo, né, esse modelo, essa referência, e elas estão trabalhando em contextos totalmente diferentes, né, a prática que eu tenho, a atuação que eu tenho, a forma com que eu me comporto, ela talvez seja apropriada para esse ambiente e não seja apropriada para tantos outros ambientes, talvez a maioria deles não esteja associado às minhas práticas. Então, eu tento não ser referência, tento não ser modelo, mas eu tento inspirar as pessoas de alguma forma, buscando ajudá-las, né, na compreensão do que é importante para mim, do que eu posso absorver durante todo esse período, né. Então, esses contextos, eles nos dão possibilidades, né, atendendo à temática do nosso tema, né, dão possibilidades de trabalho, trabalhar com projetos sociais, como tem muitos amigos, muitos companheiros que trabalham com esse cunho, né, de dedicar parte do seu tempo. Isso é um conselho que eu dou a todos vocês, né, ninguém aqui precisa estar submetido, obrigado a um estágio, né, para poder cumprir uma carga horária normalmente exigida pela graduação, mas se ele tiver interesse, ele pode doar parte do seu tempo. A gente não está falando aqui de 10, 15 horas semanais, nós estamos falando de 2 horas, né, por semana, 1 hora por semana, para ir a uma comunidade e oferecer os seus serviços, porque não tem dúvida nenhuma de que para um treinador se formar, ele precisa de um elemento básico. O treinador, para ele se formar, ele precisa de um grupo de pessoas, de uma equipe. O treinador se forma através de uma equipe, da gestão de uma equipe. Não importa se é com crianças, se é com jovens, adolescentes, isso não importa. Mas ele precisa experienciar isso, né, no dia a dia, para que ele se torne um treinador de laboratório, sem a prática, sem essa vivência, sem esse contexto, é muito disso. Então, aqueles que desejam daqui 5 anos, né, 6, 10 anos, enfim, ser um grande treinador, ou trilhar esse caminho, né, ou chegar ao esporte de alto rendimento, pode iniciar esse processo hoje, né, porque isso vai trazer realmente muitas experiências, né. Como é que se desenvolve, né? Já fiz um spoiler aqui desse desenvolvimento. A gente se desenvolve através das práticas, através das vivências, através da formação continuada. Os treinadores, eles precisam seguir essa formação, eles não podem estacionar, e eles se desenvolvem muito, muito, muito através da troca de experiência com outros profissionais. Então, é importante trocar ideias, trocar informações, participar de eventos onde treinadores falem sobre as suas experiências, né, aquilo que eles têm experimentado no dia a dia, e com isso a gente acaba caminhando sempre para um desenvolvimento. Aprendizagem em clubes e o ambiente virtual, que é o tema dessa nossa fala, para mim é fundamental entender a relação dos dois, entender a particularidade de cada deles, né? Isso eu trouxe aqui para a gente falar sobre essa questão, uma fala, inclusive, do professor Michel Milisted, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Quem se interessar por estudos, né, na área da formação dos treinadores esportivos do nosso país, é um profissional que se dedica muito a essa área. Ele diz na sua fala que o profissional, ele forma e se transforma em diferentes contextos. Então, eu tive a possibilidade, e eu referenciei aqui o meu grande amigo Betinho, né, o qual carinhosamente eu chamo. Nós tivemos aí a oportunidade de trabalhar em 2007 em Toledo, onde nós fazíamos praticamente todas as funções, né. Eu tinha que me desdobrar em funções até da própria gestão, da própria logística, né, e o Beto foi um suporte muito importante naquele momento. E esses diferentes contextos me permitiu entender a importância de uma pessoa que recolhe uma roupa, que leva para uma lavanderia, da pessoa que arruma o material dos atletas, da pessoa que serve o café, das pessoas que não têm muita visibilidade dentro do contexto esportivo, mas que são fundamentais para que essa engrenagem ela ande, que ela possa rodar, né, das pessoas mais humildes que prestam serviços, muitas vezes, para nós,
fazendo com que os protagonistas, para aqueles que estão lá no espetáculo, palco, né, para se apresentar, tenham grandeza, tenham possibilidades de fazer o seu melhor, por trás todos esses contextos. Então, aprender, né, dentro desses contextos é muito importante, porque a transformação, ela é constante, ela é ininterrupta, ela é associada à teoria, né, ao que as pessoas estão estudando, conhecer tudo isso, faz com que o profissional tenha capacidade de circular em diversos ambientes. Os episódios, né, de aprendizagem em clubes, e aí eu coloquei aqui 3 imagens, né, contemplando outras modalidades que não só o futsal, porque a futsal é a ferramenta, né, que nós estamos utilizando aqui, mas ele cabe para qualquer outro tipo de segmento, qualquer tipo de área esportiva, né? Então eu coloquei aqui algumas imagens porque há uma diferença, né? E os episódios são diferentes. O alto rendimento ele está distante do esporte de participação, que muitas vezes está distante também do esporte de formação, né? Quem trabalha em ambientes onde o objetivo é o cunho social, né, a formação do indivíduo, não que nos outros ambientes isso não esteja presente, muito pelo contrário, né, a formação do indivíduo, a capacidade de contribuir para essa formação, ela vai estar em qualquer esfera do esporte. E o esporte é uma grande ferramenta de formação, não tenho dúvida nenhuma, uma pena, né, que as políticas públicas, elas não incentivam isso, né, em muitos dos nossas cidades, dos nossos estados, e no nosso país, né, o nosso presidente, inclusive, transformou o Ministério do Esporte num braço, né, de um outro ministério, né, da importância que ele dá ao esporte. Então, essa importância, né, que ele dá ao esporte faz com que a gente retroceda em muitos projetos que caminhavam de uma forma muito mais veloz e mesmo assim eram demoradas, mas faz parte também do processo. Por isso que nós, profissionais do esporte, temos que pensar, e dentro das possibilidades a gente tem que pensar em áreas de gestão também, porque não é só o treinamento, né, não é só a área técnica que contempla a formação e a possibilidade de nós fazermos esporte com mais qualidade. Então, aqui a gente tem a participação, temos aqui o alto rendimento, temos a imagem da formação, então, são imagens diferentes que exigem episódios de aprendizagem diferentes. Eu toco muito nesse assunto quando eu tenho a oportunidade, né, de falar às pessoas que absorver as informações, tentar adaptá-las à realidade de cada um é o grande desafio de todo profissional. Aquilo que faz ambiente de participação talvez não seja tão eficiente, né, tão eficaz no meu ambiente de trabalho, então absorver isso é fundamental. Aqui eu trouxe também para a gente ver as práticas mediadas, né, e as não mediadas, para a gente ter um conhecimento também. O treinador, ele traz muito da sua experiência, né, do seu conhecimento prévio. Acontece muito, né, de ex-atletas se transformarem treinadores, e eu quero aqui deixar registrado que a minha fala ela não vai na direção de nenhum tipo de preconceito daqueles que tiveram essa experiência como atleta, se transformaram treinadores depois. Existem casos, a gente vai ver numa imagem aqui, de grandes treinadores competentes e não passaram por uma formação acadêmica, e talvez essa seja uma diferença do Brasil para outros países do mundo, né, que outros países não exigem essa formação acadêmica inicial, então eles saem realmente com a experiência da prática do dia a dia e vão para o campo de batalha, né, melhor preparados em relação à experiência. Mas, às vezes, lhes faltam algumas relações do cunho teórico para gerir melhor. E eu até vou trazer um exemplo prático bacana para que a gente possa compreender melhor essa minha fala, né? Então, essa experiência do conhecimento prévio, né, faz com que o treinador possa refletir, né, refletir sobre aquilo que ele está fazendo, e essas reflexões vão dar a ele a possibilidade de ele ajustar aquilo que está acontecendo. Mas no Brasil, já mencionado na minha fala inicial,
A gente passa por essa formação, então, além da formação acadêmica, né, nós temos as formações mediadas, né, através de cursos de formação, as clínicas, né, workshop, estágios formais, que são práticas importantes. As entidades, dentro da modalidade, elas oferecem, algumas entidades oferecem, né, confederações, federações, o próprio Comitê Olímpico oferece, né, essa formação mediada, né, através de cursos, mas elas estão também em diferentes contextos, né? Muitas confederações oferecem cursos de formas mais esporádicas, e não são todas as federações e confederações que possuem as suas escolas de treinamento para atender um público muito específico, a sua população. Então, faço aqui uma breve crítica também às entidades, né, que regem o esporte. Elas, na minha opinião, né, e tudo que eu estou falando aqui é sobre o meu ponto de vista, eu posso estar errado, mas elas precisam oferecer, né, a capacitação dos seus profissionais. Eu acho que é função das entidades do esporte brasileiro oferecer aos seus profissionais a capacitação continuada. Não acho que os profissionais sejam obrigados a buscar capacitação só fora do seu ambiente. Então, é importante que as confederações de cada modalidade, as federações, busquem oferecer aos seus profissionais essa capacitação. E eu estou tentando engrossar um pouco a minha fala aqui nesse sentido, porque talvez muitos de vocês hoje, em processo de formação, ou ainda iniciando a vida profissional, amanhã depois vão ser gestores dessas entidades, vocês vão estar aí à frente de uma secretaria de esporte, vocês vão estar, talvez, até no ramo mais específico da política, né? Vão ser prefeitos de alguma cidade, ou então vão estar envolvidos em entidades do esporte. Pensem sempre com muito carinho nessa relação de formação dos profissionais que trabalham com vocês, porque eu tenho uma experiência dentro de clubes, né? E os clubes, na verdade, são verdadeiros depósitos, muitas vezes, né? Porque eles veem os seus profissionais de uma forma muito resultadista e não ofertam para os seus profissionais uma capacitação. Os clubes, eles não se preocupam com isso. A partir do momento que você está inserido num clube, você é cobrado pelo resultado, mas você não é incentivado a buscar melhores dinâmicas, compreender melhor o teu método de trabalho, elevar o nível de capacitação dos teus pares, né, das pessoas que trabalham com você. Então, existe um ditado que fala que uma andorinha não faz verão, e eu discordo completamente dessa não é uma teoria, né, é um dito popular, né, mas eu discordo plenamente. Eu acho que uma pessoa dentro de um contexto, ela pode transformar aquele contexto, né? Então, sempre que vocês estiverem em algum ambiente, é importante vocês olharem as pessoas antes mesmo dos resultados, antes mesmo do profissional, olhar o ser humano, né? Porque é fundamental pensar no desenvolvimento das pessoas. Então, daqui a pouco, como eu falei, muitos de vocês estarão em cargos de gestão, e hoje é o que falta para o esporte brasileiro, de pessoas que realmente vivenciaram o ambiente prático, o conhecimento teórico. Faltam essas pessoas assumir os cargos de gestão esportiva no nosso país. Está sobrando treinadores competentes, está sobrando profissionais habilitados, capacitados, para estar dentro da quadra. Está sobrando, está faltando gestores, está faltando pessoas que pensem o esporte. E aí eu tento amarrar a minha fala anterior, quando eu digo que eu não tenho nenhum tipo de preconceito com as pessoas que não têm a formação acadêmica e que hoje atuam no campo profissional, porque elas vão ganhar tanto quanto um acadêmico que se formou, que teve a experiência dentro da academia, né? Ele vai ganhar igual, ou mais, talvez. Isso não é o diferencial. Mas ganhar, nós já estamos ganhando há muitos anos. Falando especificamente do futsal, ganhar nós estamos ganhando há muitos anos, né? O Brasil é o maior campeão mundial, né? São 7 títulos mundiais. Mas o que nós fizemos com esse potencial, esse capital social que nós criamos através de tantas conquistas? Muito pouco, muito pouco.
Então, formado e não formado podem ganhar, podem ter os mesmos resultados, mas eu acredito que a formação te permite avançar em outras áreas do esporte. Existem vários braços a serem explorados. Então, os profissionais precisam aprender a empreender, né, dentro do esporte, eles precisam aprender a gerir melhor as suas relações, eles precisam formar melhor, e tudo isso, né, está dentro de um escopo universitário. Ele está dentro desse escopo, ele te traz essa possibilidade. Então, nós podemos continuar vencendo da mesma forma, mas nós precisamos melhorar em várias outras situações. Então, quando nós tivermos a consciência de que o caminho é esse, talvez nós tenhamos resultados fora de quadra muito melhor. Então, estar dentro do processo acadêmico, não tenho dúvida nenhuma de falar sobre isso, né? Tenho defendido muito, eu sou um profissional que defendo muito a formação, e é a minha bandeira dentro do esporte, hoje até numa inclinação talvez até um pouquinho maior, é defender o esporte e a formação acadêmica como um meio de melhorar as práticas, de melhorar inclusive a evolução das modalidades, certo? Dentro das práticas não mediadas, a discussão com treinadores, mentoring, né, conversas com atletas, a observação de treinos, a própria internet, né, que a gente fala aí, que é o ambiente virtual. Então, esse seria, vamos dizer, o que cerca um treinador, né, sobre várias áreas, sendo o conhecimento orientado ou então não orientado, né, de um lado um pouco mais organizado, talvez, né, porque quando vem através de um curso, de uma clínica ou de um workshop, ele está com o conteúdo mais apropriado para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, e quando está no ambiente virtual, a gente vê de tudo, né, tá uma série de coisas ali, é muito grande o leque, então tem muitas coisas boas, como todos vocês sabem, tem muitas coisas que são armadilhas, que acabam prejudicando o desenvolvimento do seu trabalho. Então, só reforçando, aqui existe um estudo da professora Larissa Galati, né, da Unicamp em Campinas, e do professor Milistede, junto com outros colaboradores, né, eles estudaram as confederações e federações de verão e inverno que oferecia curso de formação, e das 30 confederações e federações que eles estudaram, 13 apenas ofereciam uma formação, né? Então, nem vejo que nem metade delas oferecem. É como se os profissionais fossem os produtos, né, dessas entidades, e que a partir do momento que eles acessam os seus postos de trabalho, eles não precisam mais se formar. É aquela velha frase, né, para que eu vou estudar, né, vocês devem ouvir bastante isso, eu já ouvi bastante isso na minha vida, hoje muito menos, né, porque as pessoas questionam um pouco menos os meus métodos, né, mas para que eu vou estudar se eu já sei como fazer? Por que eu vou estudar, fazer faculdade, se eu fui atleta? Eu já sei o que é, eu tive os melhores treinadores da minha vida, só que faltava ficar 3, 4 anos, 5 numa faculdade. Para quê? Isso é besteira. Essas são as falas de muitas pessoas, e sempre tenham cuidado quando essas pessoas falarem isso para vocês, porque talvez não sejam boas companhias, né? As demais oferecem cursos esporádicos, então são cursos eventuais, né, formações eventuais, e o Comitê Olímpico eu trouxe aqui como uma referência, né, do esporte de elite, né, ele oferece a formação, mas oferece por uma gama de profissionais menor, é o profissional de elite. Então, o profissional de elite não é o profissional da participação, não é o profissional da formação, é aquele profissional que já está num estágio diferente, né, um estágio mais avançado. Tá aí, ó, trouxe aqui a figura de 5 treinadores, né, com grande experiência prática, com grande experiência, muitos deles aqui foram grandes jogadores, né, grandes atletas, e eles trazem a experiência prática como algo latente, né. Eu disse que eu ia dar um exemplo para vocês, né, vamos citar o caso do Guardiola aqui, que ao sair do Barcelona, naquela experiência de transição para o Bayern de Munique, na época, ele sai de dentro do Barcelona com
com o seu modelo de jogo, né, com a sua metodologia embaixo do braço, vai ao Bayern de Munique, tenta implantar aquela metodologia e depois descobre que a cultura daquele país era diferente, né? Então, conhecer as culturas de outros países, respeitar a cultura de outros países, ajuda ao desenvolvimento da metodologia. Veja que é um treinador, do qual tenho grande admiração pelo trabalho, né? Já li algumas biografias dele, e é muito legal vê-lo dizendo, inclusive, né? Porque a Alemanha mudou a forma dele de pensar. Existe um livro que se chama A Evolução, que retrata todo esse episódio. Eu trouxe como exemplo, né? As ações pedagógicas e outros conhecimentos podem ser determinadas pela experiência prática. Como no período em que os treinadores foram atletas. Pode sim, não tenho dúvida nenhuma que pode, mas vejam que erro, né? Talvez encarado por alguns como um erro grosseiro, achar que culturas diferentes se adaptam ao mesmo modelo de jogo, né? Então, quando você tem a oportunidade de compartilhar experiências com outros treinadores, é melhor aprender com o erro dos outros do que com o próprio erro, né? Então, tenham sempre um cuidado, que dá certo num lugar, talvez não seja eficiente em outro lugar. Existem culturas diferentes, existem formas diferentes de pensar, e o futebol na Espanha é diferente do futebol na Alemanha, e é muito diferente no futebol inglês, do qual ele está inserido hoje, e tenho certeza que esse aprendizado fez com que eles mudassem suas práticas. Então, são aprendizagens, né, episódios de aprendizagem, que fazem com que os treinadores reflitam, né? Aprendizagem virtual, no mundo virtual, nós temos hoje aí, inclusive, os e-games, né, que são jogos através do mundo virtual, que é um esporte, né? As pessoas denominam como esporte, embora a sua prática não tenha uma exigência física, né? E para mim, esporte tem que ter uma certa exigência física, mas enfim, é uma outra discussão. Então, aprendizagem no mundo virtual, eu trouxe aqui até como exemplo, eu tenho uma turma de pós-graduação em ensino e treinamento do futsal. Esse projeto aqui é um projeto que eu idealizei muitos anos e consegui implementar no ano passado aqui em Carlos Barbosa, né, na equipe que eu fiquei durante 6 temporadas. Vai ser a única equipe de futsal no mundo onde todos os profissionais, todos os treinadores, são 10 ao todo, desde a base até o alto rendimento, todos os 10 são meus alunos aí nesse curso de especialização. Então vai ser a única equipe de futsal no mundo onde todos os profissionais vão ser especialistas, né, vão ter uma especialização em futsal e futebol. Lembro que eu falei para vocês, uma andorinha faz verão, não quero ser arrogante na minha fala, mas a gente pode mudar o contexto. A gente pode trazer a universidade para dentro do clube, né? E foi exatamente isso. Através de algumas práticas durante alguns anos, eu fui convencendo o clube de que era importante essa aproximação, que os profissionais que estão ali no dia a dia, trabalhando com crianças, e eles têm hoje aqui um projeto com 400 crianças, eles não podem sair só da graduação, como muitos estavam ali, graduados há 5, 6, 7 anos, e eu, ao perguntá-los, né, você tem ido à capacitação, você tem ido buscar uma formação, mas de que jeito? Tem jogo, não consigo sair daqui e tal. Então, às vezes, você tem que trazer a universidade, trazer o conhecimento, trazer a academia para dentro do teu ambiente de trabalho. É uma função das universidades se aproximar dos clubes, e é uma função dos clubes caminharem na direção das universidades. O conhecimento produzido dentro das universidades não pode ser um conhecimento restrito à parte teórica. E essa é uma queixa, né, que eu faço sempre, uma reclamação, né, de que aquele conhecimento teórico ele precisa se aproximar da prática, né, e vice-versa. E quem está na prática precisa falar quais são as suas dores, né, para que a ciência possa buscar explicações para aquilo que acontece. Então, eu tenho muito orgulho desse projeto, né, a minha saída em dezembro do ano passado, ela se deu em função do Mundial que aconteceria esse ano, para que eu tivesse uma dedicação mais exclusiva à seleção brasileira, senão certamente eu teria continuado, né, mas associar as duas funções ficou muito pesado, né, eu já há 3 anos administrava isso. Mas eu tenho muito orgulho dos projetos, né, e do maior legado que eu pude deixar nessa minha primeira passagem, porque eu posso ter outras, né,
colocar na cabeça das pessoas a necessidade de elas buscarem, de elas se formarem. Então, a gente estava sempre falando sobre isso, e além dessa formação mais específica na área, nós promovemos também vários encontros, estágios, né, para que profissionais de outras áreas também pudessem contribuir e a gente pudesse trocar essas informações. Então, isso é muito válido, né? E hoje a gente está tendo aulas remotas, né, em função da pandemia. Então, o ambiente virtual, trago uma fala aqui, né, de Silvio e colaboradores, né, a contemporaneidade, né, fez com que aumentasse a velocidade de atualização. Aumentar a velocidade de atualização não significa que ela está sendo benéfica. Hoje a gente está tendo a oportunidade, talvez se fosse de forma presencial, eu não conseguiria me deslocar até alguma das unidades da Unipar para estar com vocês, então o mundo virtual, ele me permite estar aqui hoje, numa noite agradável, conversando com todos, né, mesmo que de forma muito cruel comigo, né, porque eu estou aqui sem vê-los, eu não consigo ver o rosto de ninguém, e eu confesso a vocês que isso ainda me agonia um pouquinho, porque eu gosto de olhar no olho das pessoas, eu gosto de olhar a reação das pessoas, então eu não sei nem se vocês estão cochilando, né, se estão gostando ou se estão reprovando a minha fala, porque a gente não consegue olhar nos olhos de vocês, então é muito difícil, mas é um processo que a gente tem se acostumado. Eu estou aqui igual um louco aqui na minha casa, falando para a tela do computador, e como eu não ouço nenhum ruído, às vezes te dá a impressão de que você está falando e a tua conexão já caiu e ninguém mais está ali te ouvindo, mas enfim, faz parte desse processo que a gente está vivendo. Essa velocidade de atualização não pode ser misturada com a qualidade de atualização, né? Velocidade para atualização é que toda hora quer se inventar algo novo, né? A gente já ouviu aquela frase, né? Já inventaram a roda, né? A gente pode melhorar, obviamente, os processos para que ela tenha mais dinâmica, mais aerodinâmica, enfim, tudo essas, melhorar os materiais, enfim, mas já foi inventada, e essa velocidade de atualização, às vezes, faz com que algumas pessoas tentem inventá-la novamente, né, ou reinventá-la, né, que é uma possibilidade, mas cuidado, né, porque ela é uma fonte, né, o professor Alexandre Tozeto, outro grande estudioso nessa área também, ele diz que é uma fonte inspiradora e de criatividade, mas vai caber sempre às pessoas o senso crítico, né? E o senso crítico, ele tem uma íntima ligação com o meio acadêmico. Eu me recordo, eu me formei em 99, eu me recordo dos meus mestres, né, dizendo assim, nós temos que ter senso crítico, né? Nós temos que ter senso crítico ao ler, ao entender, ao interpretar, a gente precisa ter o senso crítico. E o que é o ambiente acadêmico, que não o senso, né? Desenvolver o senso crítico, que é tão importante. Esse senso crítico, vamos dizer assim, é o filtro, né? Filtrar aquilo que realmente é importante, absorver aquilo que é importante e poder não replicar no sentido próprio da palavra, né? Não copiar e colar, mas dar significado àquilo que você tem a oportunidade de conhecer. Eu não estou inventando absolutamente nada, né? Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu ouvi de algumas pessoas, eu tentei sintetizar, trazer para a minha realidade, e o que eu estou fazendo aqui é dividir com vocês um processo de interiorização, né, de absorção dessa informação e desenvolvimento do senso crítico. Desculpa. E esse desenvolvimento, né, gera uma necessidade de nós aprendermos aprender a refletir as noções de visão estratégica amplificada, né, de como a gente pode melhorar essas visões, conduzir as práticas em que a gente possa copiar e colar, e todo esse processo, ele vai desenvolvendo, através da construção das relações, o feeling, né, a sensibilidade. Um grande profissional hoje, podem ter certeza, quando vocês encontrarem um grande profissional de alguma modalidade que vocês gostam, que vocês praticam, e vocês tiverem uma referência, podem ter absoluta certeza que essa pessoa, ela só chegou onde chegou porque ela desenvolveu uma sensibilidade para as coisas. Ela conseguiu antever, não é premonição,
antecipar muitas das coisas que iam acontecer pelo desenvolvimento das coisas durante o seu acontecimento. Então, essa sensibilidade, ela refina o profissional, ela diferencia o grande profissional. Então, os grandes profissionais, eles têm isso no seu componente, né? Não genético, não é inato, né? É um componente adquirido, que vem com o ambiente, vem com as relações, as práticas, as experiências, os erros, os acertos, ele vem nesse... ninguém vai conseguir ter isso com 18 anos, me desculpe, né? Ninguém vai conseguir ter isso, o que um profissional tem aos seus 60 anos, 64 anos, não vai conseguir, porque ele tem uma vivência para poder ter desenvolvido tudo isso, né? Organização da aprendizagem, né? Ele não é controlado e nem planejado, porque a formação não acaba nunca, né? Esse professor Jarvis, um dos grandes, né, percussores do estudo da formação dos treinadores. Os clubes, né, as entidades, elas promovem muito a concorrência ao invés da colaboração, então mantenho essa frase viva, promovam a colaboração e não a concorrência. O esporte já por si só, e a cultura do esporte do nosso país, ela já é muito cruel, né? Ela já faz de forma muito natural com que as pessoas concorram, né? O esporte faz com que as pessoas concorram. O esporte surgiu para medir performance, né? Para medir quem é o melhor, quem é mais rápido, quem é mais forte, quem é mais inteligente ou quem é mais rápido no raciocínio, enfim, ele já surgiu com esse componente. Então, a nossa função é administrar bem esse componente, administrar bem ele, mas colaboração, cooperação. Essa frase é muito importante, né? E não basta, né, nós oferecermos cursos, mas encontros entre treinadores para que haja uma troca de experiências e vivências, né? Quero só reforçar que esse material está à disposição do professor Robson, né? Eu fiz questão, então eu fiz questão também de montar uma apresentação aqui para que depois, ao vocês terem acesso a esse material e poderem ler esse material, possam se recordar da minha fala, né? Então, as leituras de biografia, de artigos e relatos de experiências aprimoram muito, né? Eu quero saber como o Klopp, como o Simeone desenvolveu isso. Então, as biografias, elas são bem legais. Então, estou trazendo para vocês aqui algo que é importante, né? Tá lendo sobre isso, se aproximando disso para o desenvolvimento. Estudo sobre liderança, companheiros de profissão, aprender com as relações entre os atletas, as práticas pedagógicas são fundamentais também, né? Saber lidar com esse mundo, né, da pedagogia. Refletir sobre a prática é um componente muito importante de aprendizado, então, desenvolver as competências e as capacidades, né? Tempo excessivo de reflexão também impede, né, a ação, então prestem atenção, tem pessoas que passam muito tempo refletindo e pensando, e isso interrompe o processo o fluxo de ação. É importante refletir, mas é importante entender que tem que se dar o próximo passo. Nós, treinadores, eu uso uma frase há muitos anos, né? E algumas pessoas às vezes me chamam a atenção. Eu digo, depois de um jogo, a gente tem 12 horas para comemorar ou para lamentar muito. E depois é o próximo, acabou, são 12 horas. Então, se o jogo é à noite, a gente vira, às vezes, à noite, pensando, refletindo o que podia ter feito, enfim. Mas são 12 horas só, porque depois a gente tem que voltar ao fluxo da ação, que é o para frente que se caminha, certo? Os recursos para reflexão, né, os vídeos dos comportamentos, eu já assisti várias vezes jogos e eu disse, poxa, que comportamento ruim que eu tive ali, pô, não fui legal, eu tenho que melhorar isso, melhorar aquilo. São importantes, né, algumas pessoas gostam de diários reflexivos também, né, ou a reflexão em grupo ou individual, também são importantes, né. E aqui eu tenho uma frase da professora Larissa Galati, que eu gosto muito, queria também deixar para vocês aqui, uma outra grande estudiosa dessa área, né, a professora Larissa é uma referência. Eu deixo de fazer o que os outros fazem, sem repetir o que eles fazem, pois eu sou capaz de refletir sobre essa prática, né? O treinador, o grande treinador é o treinador que desenvolve o seu método, não é o que copia o método dos outros. Eu vejo muita gente, às vezes, pedindo coisas prontas. Professor, me dá uma atividade para isso, me dá uma atividade para aquilo. Quando você compreende o direcionamento e as práticas pedagógicas, você desenvolve o teu método, e ao desenvolver o teu método, você é capaz de controlar esse monstro que é o desenvolvimento do método, né? Só quem mata
Esse monstro é quem criou esse monstro. Então, a gente sabe onde errou, sabe onde perdeu. Então, essa frase é bem bacana. Caminhando para o nosso final, faço aqui algumas considerações finais, né? A formação de treinadores no Brasil. É muito recente essa área, né? Então, num estudo aqui feito pela professora Larissa Galati e colaboradores, né? De 2002 para 2015, eles encontraram 82 artigos, né? Em 8 revistas sobre esse escopo. Porém, 81% desses artigos é a partir de 2009. Veja que a formação de treinadores no Brasil é algo recente, né? 81% é a partir de 2009. Então, é uma área que eu gosto demais, até costumo dizer que a minha especialidade é treinar treinadores, talvez nem seja treinar atletas. Alguns dizem que eu faço bem isso, e alguns dizem que eu faço isso muito mal, mas enfim, são opiniões. Mas eu gosto de contribuir na formação dos treinadores, por isso eu tenho dedicado muito da minha vida, né, para ajudar os treinadores a melhorar suas práticas. E dentro disso, né, tá aqui os ambientes, né, os professores, os treinadores, os pesquisadores. Lembrem-se, né, que quando a gente sai da graduação, a gente sai habilitado, e sair habilitado não significa sair preparado. Não é de responsabilidade da universidade preparar, como muitas dizem, né, preparar para o futuro. Será que muitas preparam para o futuro? Será que aquela forma é a forma ideal de preparar para o futuro? Ou será que a preparação vem do experimento, né, da prática, da vivência, do dia a dia? Eu acho que até que as universidades elas não precisam se culpar por isso. Elas precisam nos habilitar. Ao nos habilitar, né, como um jovem de 18 anos que vai fazer autoescola e ele recebe a sua carteira de motorista, né, ele está habilitado a dirigir, não significa que ele está preparado. Vai ser o dia a dia, né, o dia a dia que vai dar essa confiança para ele, para realmente daí eles dizer, agora estou preparado, né. Os treinadores, né, que detêm muita experiência por terem a sua vivência como atleta, ou então no meio do esporte, né, mas que às vezes tem pouco conhecimento de lidar com algumas questões, né. Eu vi muita gente boa, já vi muita gente boa mesmo, e vou me usar como referência, assim, eu já vi pessoas muito melhores do que eu não conseguirem avançar por falta de conhecimento. O que me sustentou nessa cadeia, que é o treinamento de alto rendimento, foi o conhecimento, porque eu sempre busquei o conhecimento e eu me submeti no ano passado a um processo de mestrado na Universidade Federal aqui no Rio Grande do Sul, da URGS, né, da qual eu faço parte, a fazer o mestrado, mostrando para as pessoas que mesmo, entre tantas coisas que eu tenho para fazer, estar próximo da ciência, do conhecimento é importante, né? Então, os pesquisadores, hoje eu sou um pesquisador, né, atuo nessa área, escrevendo a minha dissertação, como me fez bem sentar e ouvir as pessoas falar, porque eu estava muito envolvido e continuo muito envolvido em ministrar cursos e palestras, então eu estou falando muito e eu disse assim, peraí, está na hora de eu sentar e ouvir as pessoas falar, e fui ouvir os mestres, né, falar um pouco sobre outras áreas e despertar o interesse por outras tantas, né, então estou nesse processo para que esse conhecimento possa chegar, encontrar a minha experiência prática, que já é um pouco longa, né, vamos dizer assim, mas de aplicar melhor essas práticas, de poder usar melhor e talvez até aumentar a longevidade. Eu trouxe aqui rapidamente também, a gente estava falando de treinar treinadores, né, então tem hoje um termo muito utilizado, né, o coach developer, que treinar treinadores, né, auxiliar treinadores. Então tem um QR Code aqui, depois vocês podem acessar, do professor Dr. Heitor, né, da Universidade de Goiás, muito bacana com o Elinho Rubens, filho do Hélio Rubens, treinador de basquete, né, que também é um grande treinador hoje, ex-atleta, esse trabalho que o professor Heitor fez com ele. Uma frase aqui também, treinadores, né, eles aprendem mais, né, com a experiência prática de outros treinadores, né, a gente pode aprender com a experiência de outros treinadores, então é uma área muito bacana. Grande desafio, né, desenhar esse modelo formativo, vocês devem ser capazes, né, de contribuir nesse processo de desenhar o modelo formativo, esporte de elite, participação,
esporte de formação e desenvolvimento são áreas diferentes. Então, o que serve para o Bernardinho talvez não sirva para quem está lá na participação. Desenhar modelos formativos. Essa é a grande missão do esporte, certo? E eu deixo depois aqui a todos vocês textos base desse estudo, dessa apresentação, e depois vocês podem procurar isso amplamente. Finalizando a nossa apresentação, eu queria dizer para vocês que é muito importante dentro da área do desafio e possibilidade. Os desafios sempre houveram, sempre tiveram. Eu vejo muita gente reclamando, né, sobre os desafios dentro do futsal, porque é isso, porque é aquilo. Eles sempre existiram e sempre vão existir. Os desafios no esporte são grandes, né? A nossa missão é gerar possibilidades diante desses desafios. Então, o que eu tenho feito é tentar ajudar pessoas, né? Eu tenho uma empresa que se chama Max, é uma empresa de metodologia. Eu fundei ela em 2012 e a minha grande inquietação era ver pessoas, né, com grande experiência, 30 anos, 40 anos no mercado de trabalho, sabendo fazer somente o jogo, somente dentro da quadra. Então, essa prática deliberada, né, ela não permitiu que as pessoas vivessem de outras formas através do jogo. Então, é importante empreender, e a Max surgiu justamente para isso, né. Possibilidades, hoje nós temos um projeto, né, um projeto Futsal Brasileiro, que tem como objetivo publicar 10 livros em 5 anos de profissionais brasileiros. Isso surgiu no ano passado, metade do ano retrasado, melhor dizendo. Nós estamos aí praticamente com 1 ano e meio de projeto, nós já temos 5 publicações, né? 3 livros foram lançados recentemente, né? Eu lancei 2 livros de dois profissionais do futsal brasileiro e lancei um terceiro livro meu em Portugal. E estamos lançando essa semana, próxima semana, mais 2 livros de dois escritores portugueses que estão na área do futsal. São livros de futsal. Então, esse projeto ele vai alcançar os 10 livros antes dos 5 anos, seguramente. Isso são possibilidades. Eu posso ajudar as pessoas a escrever, posso ajudar as pessoas a publicar, posso ajudar as pessoas a empreender, posso ajudar vários segmentos. Eu acho que essa é uma grande missão. Desafios teremos sempre, possibilidades na mesma proporção. Pela atenção, muito obrigado. Fico aberto aqui às perguntas. Muito bem, Marquinhos, muito obrigado pela sua participação. Antes de abrirmos para as perguntas, eu gostaria, em nome dos meus colegas coordenadores de Educação Física, em nome da Unipar, em nome do curso de Educação Física, agradecer a você pela cedência do seu tempo, pela oportunidade de dividir conosco todo o seu conhecimento. Tenho certeza que para os acadêmicos de educação física, para os profissionais formados que fazem parte da palestra, as suas considerações foram de grande importância. Para aqueles que gostam do esporte, não precisa ser especificamente o futsal, mas qualquer modalidade esportiva, até porque muitas vezes mudam o cenário ou vai mudar as características do jogo, mas as dificuldades elas acabam sendo as mesmas. Como também os benefícios, as alegrias, as conquistas dentro do esporte, elas acabam sendo inúmeras e variadas, né? Então, o nosso muito obrigado, Marquinhos, por estar conosco nesta noite. Nós tivemos aí, você comentava que não conseguia acompanhar, as pessoas, então isso é um dos legados que a pandemia nos deixa, né? Porque não podemos estar presencialmente, mas estamos virtualmente, estamos aí através das redes sociais, em vários canais, transmitindo essa palestra, muita gente participando, muita gente mandando os seus comentários, os seus elogios, as suas perguntas, participando e aproveitando ao máximo esse tempo que você nos doou aí, da sua experiência. Então, assim, Marquinhos, para a gente passar para a segunda parte, nós tivemos várias perguntas e eu vou repassá-las a você para que você possa estar aí respondendo a dúvida e os anseios dos nossos espectadores. Perfeito. O Alexandre Neto de Andrade, ele fala o seguinte: professor Marquinhos, sabemos que o futsal traz muitos benefícios em clubes e escolas. Por que o futsal ainda não se tornou um esporte olímpico? Essa é uma pergunta sempre recorrente, né? Por que não somos olímpicos?
Nós tivemos a oportunidade nas Olimpíadas do Rio, né, de poder ter inserido o futsal como uma modalidade até me fugiu a palavra, de Teste, né? uma modalidade de teste, não é o termo certo, mas as pessoas vão compreender. Nós tivemos essa oportunidade e ela nos escapou, né? O futsal perdeu a oportunidade de cravar sua presença. Nós temos tido uma aproximação, e se muitos de vocês não sabem, né, no ano passado, né, a seleção brasileira foi campeã dos Jogos Mundiais da Juventude, realizados na Argentina, que é promovido pelo Comitê Olímpico Internacional. E é como se fosse uma mini-Olimpíada, né, de categorias até 17 anos. O Brasil foi campeão da primeira vez que participou. O futsal teve um estudo de impacto, né, foi a modalidade que mais atraiu o público durante todos os dias. Então, nós temos números suficientes para demonstrar que nós poderíamos ser olímpicos. O que acontece? Bem rapidamente, porque existem várias versões sobre isso, mas a que eu mais acredito é que há uma certa briga entre FIFA e COI, né? Porque se vocês acompanham, né, o futebol dentro das Olimpíadas, ele é sub-23, né? Então, o COI gostaria de liberar, né, essa idade, porém a FIFA não permite, porque senão nós teríamos uma Copa do Mundo a cada 2 anos, porque o Comitê Olímpico gostaria de ter todas as estrelas do futebol mundial jogando a Olimpíada, né? Então há um problema, e por contrapartida a FIFA tenta incluir o futsal no programa olímpico e o COI tenta barganhar. É um pouco de lobby político, falta talvez uma presença mais forte dessa área política, né, dentro do esporte, que política a gente faz em qualquer segmento, né, para que o futsal realmente tenha. Números não nos faltam, visibilidade não nos falta, nós somos aí nós estamos entre as 3 maiores confederações do nosso país, temos federações nos 27 estados, né, temos mais de 12 milhões de praticantes, são mais de 300 mil jogos de futsal no território olímpico, no território nacional. Então, quer dizer, são números expressivos que, como o Alexandre, é isso? Isso. Como o Alexandre mencionou, nós estamos desde o ambiente escolar até o ambiente de alto rendimento, né, e eu até transcende um pouco o ambiente escolar quando vai para ONGs e também para eventos e práticas de cunho social, né, o futsal tem essa abrangência. Então, vejam que os nossos números batem em muitas modalidades que são olímpicas e que não têm essa expressão. Muito bem. O Alexandre, sim, que fez essa pergunta a você, Marquinhos. E o Marcelo de Moraes, ele fala o seguinte: professor Xavier, um método supera o outro quando? Qual a ação do técnico e dos jogadores neste momento? Uma boa pergunta, né? Eu acredito muito, né, que método é algo flexível. Eu citei o exemplo do Guardiola para mostrar para vocês a fragilidade de um grande treinador, porque muitas vezes a gente enxerga essas pessoas, né, as referências, né, e o esporte de alto rendimento traz referências, né, de quem está ali, então a gente acaba tendo um estereótipo de super-herói, mas isso mostra a fragilidade do profissional e a fragilidade do método, porque o método ele se adapta à cultura. Nós temos uma cultura no nosso continente, no nosso país, diferente de outras culturas. Por que muitos treinadores brasileiros não conseguiram obter sucesso em países da Europa ou até mesmo países da Ásia? Porque a gente sai daqui com aquela arrogância de que nós somos o país do futebol e lá nós queremos fazer aquilo que nós fazemos aqui. Desde a parte da cultura do treinamento, da forma com que eles treinam, até mesmo a questão técnica, né, que é aplicada, porque a questão tática está associada a isso, é diferente. Então, o método ele é importante quando respeitado a cultura do local, cultura regional. Então, eu acho ele flexível e ele vai ao encontro das características do atleta. Ele não vai de encontro, ele vai ao encontro das características do atleta. Eu
tenho que desenvolver algo a partir do que eu tenho nas minhas mãos. Então, eu sempre brigo com isso, por isso que parabéns ao Marcelo pela pergunta, que o meu método, ele não pode estar engessado. O meu trabalho é a partir da característica do atleta. Ali eu desenvolvo aquilo que eu preciso. Obviamente, existe uma estrutura, existe esse método, né, mas não tão rígido assim, para que a gente vá caminhando, né? Eu preciso ter essa organização, mas eu posso ir passeando, flexibilizando ao longo do processo se eu percebo que há uma dificuldade um pouco maior de compreensão desses atletas, ou até mesmo de um outro país, né, quando a gente for trabalhar em outras culturas. Legal. Tem uma pergunta bastante interessante da Duda Schiavone. Parabéns pela excelente palestra, professor. Gostaria de saber se o senhor poderia nos falar um pouco mais sobre a importância do envolvimento dos acadêmicos nos estágios obrigatórios para a preparação profissional. Boa pergunta, Duda. Eu fiz até uma menção sobre essa questão dos estágios, né? Do envolvimento do acadêmico. Sabe o que eu percebo, assim? Eu fui graduando, então posso falar, a gente chega no 4º ano, quando a gente vem naquela fase do estágio, né? Onde vem o estágio, e a gente se envolve realmente, Duda, muito pouco com isso. A gente aproveita muito mal essa oportunidade que a gente está tendo de estar inserido em algum espaço, né, que nos cede essa possibilidade de poder ser dentro daquele espaço uma forma de contribuição para aquele espaço, né? Então, nós deveríamos, né, imitando a minha fala anterior, nós deveríamos trazer aquilo que nós estamos vivenciando na teoria para dentro desse ambiente de prática, que é uma prática supervisionada, que é um estágio, e também tirar dali subsídios, né, reais do que está acontecendo ali, para confrontar se aquilo que eu estou aprendendo dentro de uma sala de aula está realmente impactando, se está realmente ajudando, se está chegando. Não está chegando. As crianças estão assim, os professores estão assim. Essa prática de observação, ou então de participação, né? Quando eu fiz o meu estágio, ele era dividido por estágio de participação, estágio de observação, justamente para a gente participar de forma mais ativa. Então, eu acredito muito nesse processo, e a gente não pode chegar no final, né? No final da nossa graduação e desprezar esse momento importante. Há e existirão aqueles que vão apenas pegar a assinatura do seu responsável e achando que aquilo é uma forma muito bacana de terminar a sua graduação. Eu fui lá, o cara vai assinar para mim, eu não preciso ir, eu não preciso fazer. Péssimo. Isso é péssimo. Você está desperdiçando uma grande oportunidade. Talvez lá na frente o teu trabalho vai refletir, né, pela tua conduta nesses momentos, né, de não aproveitar essas oportunidades. Rapidamente, se tu me permite, quando eu iniciei a jogar futsal, o bom era o meu irmão mais velho. Então eu venho de uma família de engenheiros, e o meu irmão mais velho foi convidado para jogar numa equipe, e o meu pai falou assim, não vai estudar, eu não vou te levar até lá. Eu disse para ele assim, pai, eu vou com ele, eu acompanho ele. E eu era um ano mais novo. E o meu pai, tudo bem, mas cuidado e tal. Então eu ia de bicicleta porque meu pai não queria deixá-lo ir sozinho. Eu fui de bicicleta com meu irmão. E eu fui com a minha mochila, e dentro da minha mochila eu levei meu par de tênis. E eu sentei algumas vezes na arquibancada, com aquela mochila do lado, esperando que alguém faltasse. Quando um dia alguém faltou. E aí o professor, na época, né, o treinador do meu irmão, disse assim, não quer participar? Eu disse, lógico, eu estava esperando por aquela oportunidade. Coloquei meu tênis e nunca mais saí. Ali eu aprendi que alguém não está comprometido com o processo. E ao não estar comprometido com o processo, as oportunidades somente passarão por frente dele. Então, aproveitando esse gancho da Duda, eu quis trazer um relato mais prático, isso. Aproveitem as oportunidades, não façam de qualquer jeito. Legal, excelente considerações, professor.
O Flávio Fernandes Silva, ele pergunta o seguinte: professor, o que o senhor me diz a respeito da crise que o nosso país passa, sobre os times que temos em em nosso país e como os treinadores estão lidando com toda essa situação? O nome, desculpa, não... Flávio. Ou Flávio. Realmente o problema econômico, né, no país, ele sempre vai atingir muito mais, ele atinge todas as áreas, não tenho dúvida nenhuma, mas as áreas que mais sofrem, né, em processo de recessão, enfim, é o esporte e a cultura, né, o esporte e a cultura sofrem profundamente. Os políticos, né, as pessoas que fazem políticas públicas, elas não veem o esporte, né, e a cultura como algo que sustenta, né, que nos traz para reflexão, nos coloca diante de nós mesmos, né, porque nenhuma forma de se expressar é mais autêntica do que o esporte, não se pode enganar, não se pode mentir, você não tem como você querer mostrar uma coisa que você não é dentro do esporte, que em algum momento você desliza e mostra para as pessoas aquilo que exatamente você é. O cara que é muito sanguíneo, por exemplo, ele pode até se controlar, mas em algum momento ele vai demonstrar que ele é sanguíneo, porque o esporte provoca isso, né? A cultura provoca isso. Então, essa experiência de lidar com isso é fundamental. Mas a gente sofre muito com essas recessões. Hoje mesmo o futsal o futsal já entrou na pandemia muito desidratado, né? A má gestão, a falta de coordenação, a falta de seriedade nos projetos do futsal tem impactado muitas equipes, Flávio, e tem impactado principalmente os profissionais. Eu tenho muitos colegas relatando que estão passando por extrema dificuldade. Mais uma vez, reforça a minha fala de que nós precisamos olhar não somente para o jogo, né, para que quando períodos como esse aconteçam, a gente possa dar condições à nosso familiar, à nossa família, até nós mesmos, de um bem-estar, não dependendo, porque é muito cruel você depender só do jogo. O Robson teve essa experiência, né? A gente não ganha sempre, a gente joga muito bem e perde, a gente joga muito mal e ganha, é muito imprevisível, então você apostar a tua vida em algo que é muito incerto, muito seguro, é muito arriscado. E num momento como esse, a gente está comprovando tudo isso. Eu espero que as pessoas despertem para isso, né? E consigam resistir a todos esses momentos de dificuldade. Legal. Marquinhos, o Paulo Sérgio Mariano da Silva faz a seguinte pergunta: gostaria de saber sua opinião sobre o trabalho realizado com as categorias de base. Uma boa pergunta também, Paulo. De forma geral, né, em média, né, a gente pode dizer que no Brasil nós fazemos um bom trabalho de formação. Nós temos muitos bons profissionais formando atletas. O que acontece muitas vezes, né, Paulo, no futsal um pouco menos, mas no futebol de forma muito, muito agressiva, né, o atleta em formação, ele não é um atleta em formação, o atleta em formação é um ativo do clube, é um número, é uma estatística. Ele precisa dar retorno financeiro. Então, a pressão emocional, a cobrança é muito grande, muito excessiva, cada vez mais precocemente realizada. No ano passado, eu tive uma passagem, né? Eu tive visitando o centro de treinamento do Grêmio aqui, a convite do departamento, e eu estava na portaria quando entrou alguns carros lá, enfim, né? E carros importados, enfim, eu disse, o pessoal do profissional vai treinar? Não, o profissional não treina aqui só treina a base, são os garotos do Sub-17, então eles vêm acompanhados de empresários, vêm acompanhados dos pais, né, porque não tem habilitação para dirigir, em grandes carros, enfim, então o clube oferta muitas oportunidades financeiras nesse momento, eles se entorpecem e acabam se perdendo na formação, né, como um todo. Então, no futsal, a formação ela é mais tranquila, ela é mais suave, né? Essas cifras, elas não alcançam essas categorias, então é um trabalho mais tranquilo. Agora, é fundamental imaginar que a formação, né? Ela precisa de um anteparo muito grande, muito maior do que somente o treinamento, né?
formar, preparar, não significa somente o treino específico ali. A gente precisa de outras áreas, porque a gente precisa entender o meio social que essas pessoas vivem, né, de que forma elas vivem, e para isso nós precisamos da ajuda de outras áreas. Talvez nós não formamos melhor do que formamos, porque muitas vezes nesses processos de formação não estão presentes profissionais de outras áreas, como a psicologia, a própria nutrição, que tem um impacto muito grande, né, no desenvolvimento, essa relação de interdisciplinariedade, multidisciplinariedade, transdisciplinariedade, que é tão fundamental, né? Então, não é papel só do treinador formar, é papel do treinador conduzir essas práticas, mas o suporte de outras áreas é importante. Mas, em média, Paulo, a gente tem formado bem, acho que a gente tem conseguido cumprir a nossa missão. Esse é o professor Paulo Sérgio Mariano, trabalha há muitos anos aqui em Toledo com escolinha de futsal, excelente formador de atletas nessa modalidade. Marquinhos, devido ao tempo nós precisamos encerrar. Eu quero dizer para você que a interação do público foi fantástica, eu estou aqui com mais de 15 perguntas, tá? Infelizmente eu não consigo fazer todas a você, mas isso demonstra que o público, além de assistir, então, em determinado momento, você não sabia se eles estavam dormindo ou não, isso demonstra que eles estavam bem acordados, participando, ativos, tanto é que inúmeras foram as perguntas aqui. Tive que selecionar algumas, quero dizer aqueles que fizeram perguntas e elas não foram feitas ao professor Marquinhos, que entre em contato através das redes sociais do professor Marquinhos Xavier e faça esse contato com ele, faça essa pergunta, mencione que participou da jornada acadêmica do curso de Educação Física da Unipar, que assistiu à palestra do professor Marquinhos e acompanhe o seu trabalho aí nas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o seu dia a dia. Marquinhos, mais uma vez, encarecidamente, quero agradecer a sua participação, a sua presença, por engrandecer a jornada acadêmica do curso de Educação Física, trazendo aí todo o seu conhecimento. Quando a gente fala de esporte, fala da modalidade que a gente gosta, a conversa, ela flui naturalmente, né? Tenho certeza que nós teríamos assunto para conversar a noite toda aqui, se fosse preciso. Se o professor Betinho estivesse conosco aqui, mais ainda, então, né? E isso só demonstra o carinho que o público tem pela sua pessoa, pelo seu profissional. Nós tivemos aí mais de 250 pessoas participando no YouTube, sem contar o nosso canal de Facebook, Twitter, a transmissão pela televisão, pela TV+, pelo Facebook da TV+. Então isso demonstra que a audiência não é só pela questão da organização do evento, mas o profissional é que faz com que essa audiência ela cresça, ela vá para cima ou venha para baixo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, por aceitar o convite da Unipar e prestigiar o nosso evento, trazendo aí todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, toda a sua experiência dentro da modalidade que é o futsal. Obrigado, professor Robson, extensivo a todos os demais coordenadores, a universidade também, né, a Unipar, pela oportunidade de poder estar com todos vocês aqui, nessa noite muito agradável. Desejo que se cuidem, que tenham bastante saúde, ao próximo palestrante, né, professor Renan, que tem aí também uma grande participação, e espero revê-los em breve com bastante saúde. Sempre à disposição de todos vocês, fiquem com Deus, se protejam, e até a próxima oportunidade. Muito bem, esse foi o professor Marquinhos Xavier, técnico da Seleção Brasileira de Futsal Masculino.